Nós temos essa nossa temática que vocês viram, né? E como eu estava conversando com o nosso palestrante, com o Iranildo, eu quero que a gente aborde não apenas por conta do momento em que nós estamos vivendo, mas justamente para que a gente consiga entender que os momentos de crise e os momentos de mudança, eles são constantes na nossa vida, como bem a gente pode perceber. Tá bom? Então eu vou passar a palavra para ele e a gente tem a mesma dinâmica. Ele vai falar, eu creio que vai falar um tempo razoável para dar a sua palestra, nós vamos preservar esse momento e depois nós vamos começar a interagir fazendo perguntas através do bate-papo, que assim a gente consegue ter uma dinâmica melhor. Tá bom? Se der tempo, no final a gente se apresenta, quem ainda não participou, dá um alô, de onde que é, da cidade, tá bom? Então, passo a palavra agora ao Iranildo e pode se apresentar e dar continuidade. Boa noite, gente. O Johnny já falou meu nome. Eu me chamo, vou repetir, eu me chamo Iranildo, sou de Pernambuco e atualmente eu moro na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Tive o privilégio de, 2 ou 3 anos atrás, dar uma ida, passar um final de semana prolongado aí em São Luís, mas fiquei restrito a São Luís mesmo. Algumas cidades que eu vi mencionadas aqui, eu conheço apenas de ouvir falar. Acho que eu tenho um amigo em Anapurus, acho que ele ainda está nessa cidade, não tenho certeza. E as outras, algumas delas eu nem ouvi falar. Iranildo, Oi. eu vou só te interromper, desculpa, é porque o som está um pouco baixo. Se tu puderes colocar a captação aí do microfone um pouco mais próximo aí. Tá joia. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Só um pouquinho? E agora? O que é que eu faço? Como é que eu melhoro isso, Johnny? Eu acho que se tu fizer a captação direta do celular, talvez melhore, não sei. Se tu não usar o fone. Eu estou com notebook. Ah, eu não estou usando o celular. Entendi. Mas se tu tirar o fone e ver se melhora, só para a gente testar, pode ser que melhore. Tá joia. E aí? Melhorou. Melhorou? Eu acho que é porque também o tom de voz dele é bem tranquilo, gente. É um tom de voz calmo, tranquilo. Pode ser. Mas tá melhor assim ou é melhor com o microfone? Melhorou, tá melhor. Então tá joia. Então vamos lá. Como eu estava falando, eu tive o privilégio de ir aí em Fortaleza, acho que 2 ou 3 anos atrás, não é, Johnny? Não lembro exatamente. Mas estou com projetos de voltar, mas ainda não foi possível realizar esse projeto de voltar aí. É uma alegria participar com vocês. Eu não tenho a pretensão de ensiná-los, de ocupar esse lugar do professor, conquanto seja, mas de fazermos uma troca mesmo, trocarmos ideias, pensarmos juntos sobre o ofício do professor, seus desafios, suas crises, porque a dinâmica de atividade e de vida de um professor não é tão tranquila. Minha esposa também é professora, além de professor, eu tenho outras atividades. Na verdade, a docência é a que menos me ocupa o tempo, mas também me ocupa. E vejo como é que é a rotina a partir da vivência familiar. O Johnny falou de conversarmos um pouco sobre a saúde e a vida emocional do professor, como se prevenir mentalmente das questões que eventualmente nos abala, nos atinja e muitas nos atingem.
né? Vocês já devem ter ouvido, lido em algum lugar, que o ofício do professor está entre as atribuições mais estressantes que existem. Há algumas listas. Há aqueles que listam as 15 profissões mais estressantes, e lá está professor, as 10 profissões mais estressantes, e lá está professor. Tem algumas profissões que se repetem, professor, atendente de telemarketing, policial, motorista de ônibus, médico, socorrista, bombeiro. Mas eu quero, como é a nossa proposta, eu quero pensar exclusivamente sobre a rotina de um professor e como ele cuidar de si mesmo e como ele está atento aos sinais do seu corpo e da sua mente. Afinal, é a nossa proposta, a nossa perspectiva. O professor, na sua rotina, ele vive dia a dia rodeado por ansiedade, por estresse, dor de cabeça, insônia, entre outras situações que o afetam. Elas aparecem com mais frequência na rotina do professor. O professor, como o exercício é um exercício altamente estressante, o professor precisa estar atento às suas fragilidades e também precisa estar atento à sua rotina, à sua lida com os seus alunos. A gente nunca, por mais que a gente trabalhe um ano inteiro com a mesma turma, a gente nunca tem a mesma turma durante todo o período letivo. Cada dia é um dia diferente. O professor é diferente de alguém que faz a mesma coisa, do mesmo jeito, o que também é muito estressante. Mas o professor, diferente desses operários, ele é alguém que lida com o novo todos os dias, apesar dele ser docente e professor titular de uma única disciplina e repita o mesmo conteúdo por anos, a turmas diferentes, ele não faz a mesma coisa todos os dias, ano a ano, da sua docência. Porque cada dia, em cada ano, ele recebe uma turma diferente e cada dia os seus alunos, conquanto sejam os mesmos nominalmente, cada dia a gente tem um aluno diferente. Porque assim como nós somos afetados por diferentes forças na nossa rotina, os nossos alunos também. Alunos, seja de que segmento for, do ensino infantil, do Fundamental 1, do Fundamental 2, do ensino médio, ou mesmo aluno universitário. Aluno universitário que trabalha e, ao mesmo tempo, estuda, alunos de núcleos à distância. A gente tem encontros, cada um deles é único. E haverá dias em que o aluno vai e experimenta aquela rotina da sala numa perspectiva, ele se porta de uma maneira, e haverá outros dias que ele se portará de outra maneira. E a gente, às vezes, se perguntará, ué, o que aconteceu de ontem para hoje? Que fulano ontem era assim, ou que a rotina dele normalmente é assim e agora ele está diferente. É o mesmo, mas por que está diferente? Porque ele, assim como nós, ele é afetado o tempo inteiro por diferentes forças. Então, ele não está na sala do mesmo jeito nunca. Então, nós, professores, somos, de alguma maneira, do inédito, porque não repetimos uma agenda, repetimos um calendário, mas a vivência, a experiência, ela é sempre nova. E porque ela é nova, a gente se programa, mas não significa que aquele projeto, aquela programação que nós fizemos vai acontecer
exatamente da mesma forma. E isso é altamente conflitante, isso é altamente angustiante, porque nós não conseguimos, dentro daquilo que a gente planejou, pensou, desejou, a gente não consegue todos os dias seguir da mesma forma. Isso é um fator bastante estressante na rotina do professor. Um outro elemento que eu quero pensar um pouco, né, é a partir da pessoa do professor. O professor, ele tem alguns desafios em qualquer segmento e em qualquer rede, seja ela pública ou privada. Se o professor é um professor da rede pública, ele lida com um público que tem questões emergentes o tempo inteiro. Quase sempre o Estado viabiliza um espaço para que esse aluno possa ir, sentar e participar das aulas, assistir às aulas. Às vezes esse espaço é adequado, muitas vezes esse espaço não é adequado, algumas vezes só há esse espaço de sala de aula, outras vezes esse espaço de sala de aula é um espaço improvisado, e o professor, via de regra, ele, pelo menos quando ele inicia a sua caminhada no magistério, ele leva consigo um pouco de encanto, ele leva consigo algumas utopias, conquanto elas partam de verdades, mas a gente vai se dando conta ao longo do magistério que são ideias que vão ficar apenas no campo da utopia, né? Porque elas não vão acontecer. A gente fala o tempo inteiro, a educação vai mudar o mundo. É verdade. Mas em quais circunstâncias e em quais estruturas isso vai acontecer, né? Se a gente olhar para o nosso cenário e o lugar que a educação ocupa no sistema público, a gente não vislumbra essa perspectiva de transformação, a gente não vive um projeto educacional transformador, a gente vive um projeto educacional conteudista, a gente vive um projeto educacional de transmissão de informação. Quem adquiriu, muito bem, quem não adquiriu tem que dar os seus pulos. E isso causa muita angústia naquele professor que acredita no que faz e acredita que aquilo, o seu fazer, ser professor, vai colaborar com mudança de perspectiva de vida dessa turma, desses alunos. A gente vai ter alunos as demandas são tão grandes que a gente é tomado de um sentimento e de um desejo e de uma entrega que vai quase sempre além da sala de aula, além do conteúdo. E a gente vê que, na verdade, a gente atende 1 e 1 milhão ficou para trás, né, nessa realidade pública. Mas, do outro lado, a gente tem a realidade privada, que, em alguns aspectos, elas se cruzam. Por exemplo, na rede pública, a gente tem crianças, adolescentes, jovens, que precisam se virar sozinhos, porque, para dar conta da rotina familiar, das necessidades familiares, pai e mãe, quando existem os dois, eles precisam se virar, precisam sair para trabalhar, passar o dia fora, e chegam em casa, sabe-se lá, o horário da noite. E a gente tem crianças, adolescentes e jovens, e até adultos, que estão literalmente sozinhos para dar conta da educação e da vida. Na rede privada, conquanto o aluno ele tenha um pouco mais de recurso, mas há muitos alunos, adolescentes, jovens, crianças, largadas dentro de casa, numa sala ou num quarto, num ambiente muito equipado, mas solitários.
sozinhos, sem apoio, cheio de recursos, mas faltando gente, faltando interação pessoal, faltando alguém que pavimente com emoção saudável o território da vida desses meninos e meninas, né? A semelhança da escola pública. A gente tem, na rede privada, a gente tem alunos, do ponto de vista de material, eles têm tudo. O que a gente imaginar que vai ser necessário, os pais darão conta. Mas, por outro lado, esses pais não conseguem dar conta da vida desses alunos, mas dão conta também, ou conseguem dar muito bem conta de exigir da escola. E, por consequência, a escola exigir do professor, os pais mandar documentos os mais diferentes para a direção, coordenação, pedagogia, fazendo queixas ou críticas da postura do professor em relação a diferentes questões que, na verdade, são questões para serem atendidas pela família em casa, mas não são. E aí a família exige que seja atendido pela escola, e isso gera estresse no professor. O magistério é um dos lugares, ou é uma das funções em que o agente, o professor, mais se cobra de uma postura, ou de ter uma postura, ou para ter uma postura cada vez melhor, beirando a perfeição. Porque ele se dá conta de que uma sala, seja ela grande ou pequena, tem um grupo de pessoas que dependem dele. E aí ele se desdobra em diferentes personagens. Ele é o professor, ele é aquele que aconselha, ele é aquele que acolhe a dificuldade, a dor, é o que escuta com escuta diferenciada, é o que tenta socorrer em outras necessidades. Isso é um desafio grande para o professor. Por conta disso, muitos, quando acaba a sua rotina, seu expediente de aula, dentro da sala de aula, eles interagem com família, eles vão ao ambiente de moradia, o ambiente social de seus alunos, para tentar dar um suporte de alguma forma. Tudo isso num cenário ou de muita cobrança ou com muitas lacunas, com muitas carências. E isso é muito estressante. Viver sob constante cobrança é muito estressante, porque é uma cobrança externa e uma cobrança interna, e viver com constantes carências, necessidades, que exige do professor improviso, criatividade, o tempo inteiro, também é muito estressante para o professor. E nesse cenário tem ainda a questão salarial, baixos salários. Baixos salários para uma atividade que parece ter só começo e não ter fim. A rotina do professor, ela tem início. Começou o dia, começou. Mas a maior parte deles, essa rotina, ela não termina quando ele sai de casa. Ela sequer termina às 21 horas. Muitos vão até muito mais tarde. Alguns acumulam funções para poder melhorar a sua renda, os seus recebíveis, acabam acumulando horários nos 3 expedientes, e o que também é demasiadamente estressante. Não é por acaso que ser professor é uma atribuição estressante, bastante estressante, e está entre as mais estressantes, né? Principalmente porque a gente inicia com uma perspectiva, mas durante a caminhada a gente muda de perspectiva. Alguns mudam largando o magistério, outros mudam fazendo do magistério um bico, e outros mudam
abraçando o magistério como quem está abraçando o mundo e esquece de si mesmo. E aí entra num ritmo automático, onde a percepção é muito grande na pessoa dos alunos e o professor esquece de si. E sem se dar conta, ele vai adoecendo, adoecendo, adoecendo. Né? Tem alguns caminhos para que o professor ele esteja atento a si, e que a estrutura, seja ela pública ou privada, também estejam atentas à pessoa do professor. Mas não é tão simples. Né? Mas todos os anos aumenta o número de professores que tiram licença, se afastam do magistério ou da sala de aula por algum motivo. Todos os anos aumenta o número de professores que pedem um deslocamento para uma outra atividade. Sair da sala de aula para ser bibliotecário, mesmo não sendo, sair da sala de aula para ser orientador de algum segmento, porque está cansado, porque está fadigado, porque o andamento está muito estressante. E ele, professor, e a estrutura não se dão conta de que é preciso que haja algum tipo de mudança. Né? De que depende a construção de uma saúde emocional, mental, equilibrada, saudável, da rotina de um professor. Depende de algumas coisas. Né? Assim, a saúde emocional, mental, equilibrada de um professor, do ponto de vista da escola e de si mesmo, né? Do ponto de vista da escola, é preciso que a escola esteja atenta ao nível de relação que há entre todos os docentes e a comunidade escolar. E promova ações positivas em relação à rotina escolar e em relação à vida do professor. É imprescindível que o professor, por sua vez, ele se empenhe em promover ações positivas para ele. É imprescindível que o professor ele pense em si e saiba ou procure usar os seus períodos, os seus momentos de folga, final de semana, feriado, férias, pensando em si, pensando no autocuidado. É imprescindível que os gestores escolares eles tentem, busquem, se empenhem em promover uma harmonização cada vez maior e melhor entre toda a comunidade escolar, a administração, os docentes, a família, porque acontecendo isso, fatalmente, a rotina do professor ela será impactada positivamente. A vida do professor também será impactada positivamente, porque a gente vive sobre os olhares. Né? Primeiro, para a rede pública, Secretaria de Educação, gestão, família. A gente vive sobre ataques os mais diferentes. Com o advento da rede social, então, ficou muito mais claro, muito mais conhecido de todo mundo o que passa um professor numa sala de aula, numa rotina escolar. E esses desafios, engana-se quem pensa que é só o professor que dá aula na periferia e é o professor da rede pública. O professor do setor privado ele está exposto e sujeito a todo tipo de violência que o professor da rede pública vive. A exposição da sua imagem em redes sociais, brincadeiras desagradáveis, falta de respeito
dos alunos, porque ali ele paga, o pai paga, a família paga, então o professor é tipo um funcionário deles, eles acreditam assim, e aí agem dessa forma, como se o professor fosse a semelhança de um funcionário da empresa da família, o serviçal da empresa da família. Então, é uma exposição muito grande para a pessoa do professor e quase sempre ele não tem esse espaço de acolhimento e de cuidado. Há pouco tempo atrás, uma professora da rede pública aqui da minha cidade, conhecida, ela fez um contato comigo pedindo orientação sobre o que fazer, porque ela fez uma intervenção numa situação com um aluno, o aluno fez uma queixa em casa e a família do aluno, ela divide o território lá do bairro da escola com um outro grupo de traficantes, e aí mandaram um recado para a professora que era necessário que ela ou mudasse de escola, ou, caso ela não mudasse, ela estaria colocando a sua vida em risco. E aí a escola fez todo um movimento de interação para chegar a esse indivíduo, a esse chefe do movimento, para desconstruir isso e a professora poder ficar tranquila e ter o seu direito de ir e vir para o seu trabalho preservado. Uma outra professora, na rede privada aqui da cidade, ela fez uma intervenção com um aluno e, ao sair, ela viu o seu carro riscado. O menino pegou uma pedra e riscou o carro todinho. Circulou o carro dela, riscando de um lado a outro, porque ele não concordou com a intervenção que ela fez. Então, o professor está exposto a isso. E quase sempre exposto sozinho. Por isso é importante que haja, quanto mais, e de uma maneira mais suave, mais clara, mais precisa, melhor, essa interação entre a escola e a comunidade. Não importa se ela é pública ou privada, ela é a comunidade, né? Se essa interação ela não acontece, então o professor vai ficar exposto ao desequilíbrio dele consigo mesmo. Na verdade, esse desequilíbrio ele já está exposto quando ele entra no magistério. Depois, a probabilidade é disso só aumentar. E aí, esse professor passar a viver cada vez mais em torno de estresse, esgotamento físico, esgotamento mental, esgotamento emocional, e ele não saber identificar o que é que ele tem. Por isso que fala-se tanto na síndrome do esgotamento físico e mental, ou a síndrome do burnout. Muitos professores têm. Muitos professores vivem isso. E eles, quando começam, os primeiros sintomas disso não é exatamente o cansaço, é entrar no automático. Ele entra no automático, ele dá conta de tudo, mas nada faz sentido para ele. Ele deixa de acreditar, ele deixa de sonhar, ele fica apático com a pedagogia, ele fica apático com o magistério, ele fica apático com a docência, fica apático com as suas... Fica apático consigo mesmo, mas continua tecnicamente produtivo, continua tecnicamente fazendo tudo, até chegar um momento em que outros sintomas começam a surgir. Outros sintomas começam a emergir. E aí, esse professor começa a ter insônia, esse professor começa a ter pânico do ambiente
escolar, esse professor começa a se sentir depressivo, até desencadear uma depressão propriamente dita. Ele começa a se sentir incapaz, incompetente, e aí ele se afasta, mas ele não consegue se dar conta de que ele está mergulhado numa crise que ele nunca experimentou antes e que ele não consegue dar nome, não sabe dar nome. E pior, ele não viveu com qualidade ou de uma maneira equilibrada emocionalmente os anos da sua atividade. Então, ele não consegue perceber isso na história, no desenvolvimento dele, na rotina dele. Ele começa a acreditar que isso é pontual, começou naquele momento, é porque lhe aconteceu alguma coisa pontual, e não é pontual, é só resultado. E alguns perdem o encanto e o sentido da vida, né, por conta de terem entrado e desenvolvido o burnout, que é um estado mais profundo de estresse. É uma luta orgânica, intensa, profunda, e o que ele encontra é ou crítica, de um modo geral, ou expressões de autoajuda, que são interessantes, mas que não dão conta daquilo que é mais profundo. Tapinha nas costas. Vamos lá, fulano, você era tão bom, você era tão dinâmico, você era tão ativo, você era tão vivo e vívido naquilo que você fazia. E o que está acontecendo? Falar isso para quem está no meio do burnout é dizer para ele assim, você virou incompetente. O que está acontecendo? Por que você ficou relapso de uma hora para outra? E isso não acolhe, isso deprecia. Mas, normalmente, se faz isso quando não se sabe fazer outra coisa, né? Isso é feito com a melhor das intenções. Quase sempre a escola não tem um serviço de acolhimento a esse profissional. Nem a rede pública, nem a rede privada tem um serviço de acolhimento adequado a esse profissional. E ele só vai buscando combater esses elementos estressores, acreditando que ele vai conseguir combater esses elementos estressores e ele vai voltar a ser como ele era, mas ele não percebe que isso não está acontecendo, porque faltou-lhe forças, inclusive, para combater esses elementos estressores. Faltou-lhe forças para querer viver, faltou-lhe força para querer estar bem, estar empenhado na sua qualidade de vida. O burnout está muito presente na vida dos professores. Vocês já devem ter experimentado isso. Eu imagino que vocês já devem ter tido colegas passando, ou colegas que estão passando por isso e não sabem o que é. Isso não é fruto da crise, da pandemia. Na pandemia, essas coisas só se exacerbam. Na pandemia, essas coisas só assumem uma proporção maior. Mas isso já vinha acontecendo. E acontece com frequência e repetidas vezes. Até a incapacidade mental ela ser percebida, ser diagnosticada. E com muito custo, esse profissional reconhecer isso, aceitar isso, assumir isso e assumir que precisa parar e cuidar de si. É um outro desafio para a docência. É o professor admitir que ele precisa parar. Porque parar implica em tantas coisas, implica em perda de benefícios para o professor da rede pública,
implica na rede privada dele se afastar de licença médica, a escola contratar um outro professor para substituí-lo e no ano seguinte o outro professor assumir a cadeira e ele perder a sua vaga, né? Ir para o mercado de trabalho, procurar alguma coisa, uma nova escola, né? E é muito comum uma escola aqui na cidade, que eu fui assessor um tempo, um professor desenvolveu um quadro semelhante e chegou um momento em que o professor não tinha a menor condição de voltar. E com muito esforço, todo o trabalho de mediação para que esse professor não fosse definitivamente afastado, ele foi e falou, não, eu vou pedir demissão. Trabalhei com os donos da escola, não, esse professor, não é possível demitir esse professor. Ele não será aprovado no exame de demissional, ele está doente, ele tem que ser mantido. Fizeram, na verdade, todo um trabalho de bastidores para conseguir aprovar o pedido de demissão definitiva desse professor, e ele saiu com os direitos trabalhistas dele, mas foi com a sua carteira de trabalho na mão procurar outra escola. E o pior é que, quando se faz isso, busca-se referência na última escola em que esse professor trabalhou. E a referência vai ser, ele saiu daqui por causa disso. Então, o professor teve isso. Nem sempre a escola tem a lisura de comunicar que esse professor esteve doente e que, estando bem, é um excelente profissional e aí apresentar credenciais positivas desse professor. Nem sempre isso acontece. E esse professor ficando na mão. O que o professor ele pode fazer para garantir ou para contribuir no seu processo de saúde, de vida equilibrada emocionalmente e mentalmente? Primeiro, o professor precisa se conhecer. É imprescindível que ele se conheça. É necessário que ele conheça os conteúdos, mas é imprescindível que ele se conheça. É imprescindível que ele tenha a prática constante de olhar para dentro de si e identificar suas fragilidades. Identificar o quanto ele é bom em muitos setores, mas o quanto ele possa estar ou pode estar fragilizado em outros setores da vida dele, em outras áreas da vida. Ele precisa conhecer as suas emoções. Ele precisa aprender, se não falar para outros, mas dizer para si mesmo, está doendo. Eu não identifico ainda onde, não sei que dor é essa, mas está doendo dentro de mim. E eu não estou dando conta. Eu não sei exatamente por quê, mas está doendo. O professor precisa conhecer as suas emoções. Para ele poder desenvolver uma perspectiva resiliente, porque o professor ele tem esse desafio diário da resiliência. Ele precisa identificar seus fantasmas, suas lutas. Ele precisa identificar suas fragilidades. Ele precisa identificar contra o que e contra quem ele está lutando, para ele poder desenvolver estratégias de resiliência. O professor precisa equilibrar sua vida profissional e sua vida pessoal. É essencial. Não dá para ser todo o tempo professor, ou viver como se estivesse na sala de aula, o tempo inteiro. O professor ele tem uma característica. Ele fala como professor o tempo inteiro. Na sala de aula, em casa, com os amigos, fora. A forma de comunicação é como professor. E ele precisa dar conta disso, perceber isso. E aí, saiu da sala, saiu desse ambiente, eu sou fulano, eu sou fulano. Para poder manter-se equilibrado, ele precisa compreender quando termina o professor
e quando começa a pessoa, a vida pessoal, a vida íntima, e cuidar disso. Nunca colocar o ofício sobre ou acima da pessoa dele, porque tem 30, 40, 50, 10, 12 alunos que precisam dele. Precisam, é fato, para algumas questões, mas precisam dele bem. E ele precisa estar bem. Aprender a dizer não. É uma questão que aparentemente é simples, mas sempre cabe mais um no horário do professor. Na sala do professor sempre cabe mais um. Tem alguns professores que vivem literalmente a expressão onde cabe 30, cabe mais um. A gente aperta aqui, faz esse extra aqui, faz isso, ensaia aquilo. Então, a escola tem um professor de educação física, toda ela tem, mas no período junino, quem vai dar conta de fazer os quadros do programa junino? É o professor. O professor não fez. Na faculdade ele não fez dança, ele não fez coreografia, ele não fez nada. Mas chega alguém e pede, e fala, e aí ele vai e aceita. Chega alguém e pede para ele assumir uma disciplina que não é dele, mas é temporário, é por um tempo, é porque há uma necessidade emergente. Ele já está assoberbado, mas ele vai lá e assume. Tem um grupo na sala que precisa de um suporte, de um apoio escolar, e não tem professor para isso. Você podia ficar 1 hora a mais, né? Fica 1 hora a mais, 2 vezes na semana, e aí faz um trabalho de reforço, de apoio, de suporte com esses alunos que não estão bem, para ver se eles recuperam. Não é a função desse professor, mas ele diz sim, vamos lá, né? Então, aprender a dizer não. Né? Aprender a dizer não no sábado. O sábado não vai dar. Né? Tem um programa do Mais Educação e tal, precisa, não sei se aí na região de vocês tem o Mais Educação, ou se o Mais Educação é um programa só daqui, tal, que é a proposta do contraturno. Tem um professor do Mais Educação, do contraturno, é ele quem vai assumir. Mas, você podia fica um tempo, tal. E aí muitos professores vão lá e ficam, não, vai contar no banco de horas. A minha pergunta sobre o banco de horas é, de que me adianta um banco de horas se eu não sei o que fazer com essas horas? Se nessas horas eu também sou professor, de que me adianta o banco de horas? Vai contar para a aposentadoria. Até lá, o professor está só o bagaço. Então, saber dizer não, para cuidar de si mesmo. Né? Aprender a lidar com a preocupação e se prevenir com relação à ansiedade. Tem muitas questões que não são nossas, que não é do professor, e que vai gerar nele ansiedade se ele assumir, ou se ele ficar colocando atenção demais nessas questões, vão gerar nele ansiedade. Ele precisa reconhecer a limitação dele. Ele precisa reconhecer que até determinado lugar ele consegue ir inteiro, bem, mas desse lugar para frente ele não consegue ir, não vai ser saudável. Demanda para uma outra pessoa, e aí ele precisa não ir. Né? Ele precisa escolher as suas lutas. A gente precisa saber identificar quais são as lutas que valem a pena lutarmos por elas. Porque não são todas que a gente vai empreender força e sair bem-sucedido. Aquelas que a gente empreende o esforço e não saímos bem-sucedidos, saímos frustrados. E a frustração, ela nos despotencializa, né? Nos incapacita. Eu trabalhava muito no ambiente da sala dos professores dessa escola aqui, na minha cidade. Porque a sala dos professores, nessa escola,
era o ambiente mais inóspito para os professores, mas recebia o nome de sala dos professores. Era o ambiente mais pesado para os professores, mas era a sala dos professores. Eles iam, sentavam, não se olhavam, não conversavam. Quando tentavam desenvolver algum nível de diálogo, eles entravam em conflito. E a sala dos professores era uma tragédia. Parecia um lugar pavoroso para eles. Sabe, quando o ambiente fica assim, não tem saúde para ninguém. Ninguém ganha. Todos perdem. Perde a escola, perde o sistema e perdem os agentes desse sistema, os professores. Professor precisa criar vínculos saudáveis com professores. Porque essa rotina pesada, sofrida, só conhece quem vive. Então, o professor precisa ter o acolhimento, o ombro, a atenção de um outro professor. O professor precisa ter um professor com quem conversar, com quem partilhar. O professor não deve procurar outro professor para se queixar apenas, para promover alguma coisa. O professor precisa aprender a procurar outro professor e o outro professor precisa aprender a acolher o seu colega como um movimento de saúde para ambos, para o sistema. Do contrário, estamos perdidos. Estamos perdidos, totalmente perdidos. Então, olhar para o ambiente e olhar para si buscando possibilidades. Não indo já com pressupostos. Não, a escola é assim mesmo, os colegas são assim, e a melhor forma de conviver é de maneira cada um na sua, cada um no seu quadrado, porque a gente não se vulnerabiliza. Entrou no magistério, estar nele por muito tempo já está vulnerabilizado, seja em que segmento for. A questão, o desafio é encontrar elementos positivos para que essa condição de vulnerabilidade não nos domine e não nos fragilize além da fragilidade que já estamos vivendo, experimentando. Né? É preciso colaborar, propor, promover um ambiente organizacional na escola saudável, de interação saudável, de construção saudável, de vida saudável. Do contrário, mais uma vez, estamos perdidos. Eu coloquei que a nossa rotina é essa. Então, a gente tem um desafio de se reinventar todo o tempo. Dentro disso, nessa perspectiva de vida que temos, o que podemos fazer por nós? O que podemos fazer por nós? Romper algumas coisas. A gente fala em fazer check-up. Todo ano fazer check-up. Todo mundo fala aí nessa perspectiva do check-up. Já fizeram check-up das emoções? Fazer um check-up das emoções. Parar para se ver por dentro. Não é fazer uma ressonância, não. É parar em algum período para fazer uma análise. Acompanhada por um mentor, acompanhado por um psicólogo, por um conselheiro, padre, pastor. Mas, a cada período, a cada tempo, de tempos em tempos, cada um parar. Procurar suporte profissional. Não deixar para ir em último caso. Teve um período da minha vida em Recife ainda, que eu fui diretor de uma escola. Na verdade, tinha também uma escola. Era uma organização não governamental que, na sua estrutura, tinha também uma escola e na escola tinha uma professora muito bacana. E, de um momento para outro, essa professora se afastou
Chegou com uma licença médica porque ela estava com um problema nas cordas vocais. Depois de muito acolhimento, muita conversa, a organização tinha um programa voltado para os professores e outros colaboradores. A psicóloga da estrutura sinalizou para mim que a questão dela não era uma questão nas cordas vocais, mas era uma questão de âmbito familiar. Ela estava sofrendo violência doméstica e não conseguia lidar com isso, dar um rumo a isso, denunciar, sair desse relacionamento abusivo. E o sintoma que apareceu foi problema nas cordas vocais. E aí ela fica de licença. E ficando de licença, ela ficou dentro de casa. E ficou pior, porque em casa ela teve que ficar mais tempo com o agente da violência. E a gente teve que fazer todo um movimento para que essa profissional ela desacelerasse, procurasse ajuda profissional e caminhasse com esse profissional o tempo que fosse necessário, até que, num período de caminhada, ela resolveu denunciar o agressor e dar entrada no divórcio. Hoje, essa professora é a gestora dessa organização, que eu fui o gestor dela durante um tempo, lá em Recife. Deu conta da vida. Mas é preciso parar. Enquanto ela não parou para buscar ajuda para si, ela não encontrou um caminho bacana para ela. É essencial, gente. É essencial o professor fazer isso. A gente fala em férias. Férias é bacana, viajar é bacana, tal. Mas se a gente não usar as férias para a gente emocionalmente se reinventar, para a gente dar conta das nossas questões emocionais também, a gente sai das férias e volta das férias, sai para as férias e volta das férias adoecido, para mais um ano no automático. Então, a gente precisa saber usar as férias. A gente celebra tanto os feriados prolongados, a gente precisa saber usar os feriados prolongados. A gente precisa encontrar formas de vida fora da dinâmica do magistério. A gente precisa aprender a desligar da sala ou da rotina escolar nos feriados prolongados. No fim de semana, a gente precisa aprender a celebrar com a família. Sabe? A gente precisa aprender a deixar do lado nosso material de trabalho. É domingo, amanhã é segunda, e na segunda a gente volta para a rotina novamente, então vamos adiantar tudo no domingo. Deixa para segunda o que é de segunda. Domingo é descanso. Descanse, repouse, celebre, faça festa. Aqui no estado do Espírito Santo há muita cultura do churrasco. Faça churrasco junto com seus familiares, com outros colegas. Faça churrasco, celebre, mas não queira no domingo antecipar a segunda, né? Porque o domingo é o seu dia de descanso, de repouso, de se renovar, né? Esteja atento. Algumas crises, elas são comuns ao magistério, à rotina do magistério, da docência. É claro, as coisas, como eu falei antes, se avolumaram agora com a pandemia. Agora o professor ele teve que se reinventar, né? Blogueiro, fazer slide o tempo inteiro, se a sua escola está tendo aula online, então você tem que aprender a falar na frente da câmera, tem que não ter vergonha, tem que ser criativo, todos os dias, o tempo inteiro. Você tem que criar um modelo que parece que não é mais de ensino, é de entretenimento para os seus alunos. Você não foi treinado para isso. Aí fica muito mais complicado, né? Renovar os slides, porque da aula só falando, os alunos não dão conta, aí tem que, então, anexar slides, tal, ser criativo. A escola exige isso, né? A escola exige, porque a rede privada, principalmente, só está vendo os alunos saírem para a rede pública.
não há expectativa de voltar. Voltar não vai ser como fechamos o ano de 2019. Está longe de ser. Né? Está muita gente na expectativa de que volte, de que volte, de que volte, e não está pensando, pelo menos no magistério, na docência, voltar está muito distante de ser como era antes. As escolas que tinham 30 alunos numa sala, elas não vão poder voltar com 30 alunos dentro no ambiente da sala de aula. Elas vão precisar rever isso. Como é que vai ser a agenda, a rotina, né? Os espaços, como serão ocupados, as aulas de educação física, os espaços, os horários de intervalo, recreio, como é que vai ser isso? Né? Como capitalizar esse tempo de aula online quando voltarem às aulas, como avaliar agora online. Né? Então, é um grande desafio. Vejo o meu filho, na escola que ele estuda, eu tenho até dó dos professores, porque ele entra no quarto dele, 13h20 começa a aula online, e hoje eu dei uma passada em casa às 18 horas, ia começar a última aula online dele. E ele disse, pai, eu vou com a aula online hoje até 19h10. Um grande desafio para ele, chato para caramba, todo dia a mesma coisa, e para os professores que ele tem, todo tempo inteiro, tem que voltar lá, se reinventar, motivar esse aluno que está cansado, está no mesmo ambiente, que não pode sair, e assim, quem está em São Luís, assim como eu aqui, estamos perto da praia. Tem praia. Eu moro, apesar de não morar na praia, nas imediações da praia, eu moro a 15 minutos da praia, caminhando. E aí não poder usar esse espaço que até então era o meu espaço de buscar o meu encontro pessoal, de reavaliação, de pensar, não tem mais. Agora é dentro de casa, é se trancar no quarto. Só que se trancar no quarto agora virou sinônimo de trabalho. Né? Isso é resultado da pandemia. Né? Isso não é a vida toda. A gente não vai viver a vida toda assim. Né? Eu costumo dizer para minha esposa, quando ela começa a viver esse drama pessoal de preparar a aula, de dar aula online, tal, digo, olha, por mais que demore, é uma passagem. Né? Por mais que demore, é uma passagem. As coisas, você vai voltar para a sala de aula. Agora, eu não sei que sala de aula você vai encontrar, mas você vai voltar para a sala de aula. Não vai ficar o tempo inteiro com aula online. Agora, se prepare para quando voltar. A mesma coisa com vocês. Eu não sei como é que está a rede pública aí. Aqui, a rede pública está funcionando mais ou menos assim. Os professores mandam atividades para a escola imprime, deixa alguém, um responsável, e os pais, familiares, os responsáveis, vão lá e pegam toda segunda-feira as atividades e aplicam essas atividades para as crianças, para os jovens, adolescentes, e de segunda a sexta. E aí, na segunda, eles voltam novamente lá para pegar as atividades. E eu não sei como é que vai contabilizar isso no calendário, a hora-aula, se vai completar o calendário, como serão avaliados esses alunos. Parece que, para o docente, está mais tranquilo do que para o docente da rede privada. O docente da rede privada aqui teve algumas questões, né? A redução do salário, sem redução de carga horária, a perda de benefícios como saúde, vale alimentação, porque ele não tá saindo, está ficando em casa. Eu tive a sensação, na escola do meu filho, que eu questionei a direção da escola. Eu falei aqui, por que o professor ele não está dando aula presencialmente? Ele não come? Vocês tiraram, reduziram o vale alimentação do professor porque ele não está dando aula presencial? Por que vocês reduziram o salário dos professores e não repassaram essa redução para a mensalidade escolar?
Porque a gente tem que pagar. Enfim, eles criam uma série de argumentos, né? Então, o diálogo que eu tive com eles numa reunião é que o professor está vivendo um tempo de muito estresse, o aluno está vivendo um tempo de muito estresse, o momento em que mais o aluno precisa de um professor melhor qualificado com as suas emoções, vocês fragilizam esse professor e querem qualidade dele nesse momento ímpar na história. Não tem sentido isso, né? E está sendo assim, a rotina está sendo essa, né? E aonde esse professor, por exemplo, vai ter seu espaço de descanso, de lazer, de reflexão dentro de casa? Muito difícil, né? Como sairá esse professor da pandemia? Ele vai de casa para a sala de aula? Será que ele vai ter a escola, ou ele mesmo vai se dar conta de que ele precisa fazer um hiato aí, ele precisa, de repente, nessa volta, repassar, fazer uma revisão de vida? Será que a escola vai direto chamá-lo para a sala de aula sem dar a ele um tempo de treinamento? Mas não é um treinamento instrumental, não, é um treinamento de vida, né? Parou, pelo menos aqui, foi anunciado o isolamento social, a escola passou de uma modalidade para outra e não deu treinamento algum aos professores. Somente disse para eles: agora vocês vão dar aula online. A gente vai usar o aplicativo tal, vocês vão usar o mesmo conteúdo que vocês trabalham com ele, seguindo a mesma agenda. A gente só vai criar agora um plano de atendimento domiciliar. E vocês é quem vão gerir esse plano de atendimento domiciliar no horário de aula de vocês. Engano que seja no horário de aula, né? Porque ninguém dá aula e faz slide ao mesmo tempo. Não é possível isso, né? Então, quem vai fazer slide vai fazer num tempo e vai dar aula num outro tempo, e assim vai se repetindo. Aqui já estamos entrando no terceiro mês, né? Já são quase 70 dias, 75 dias. Então, como a gente cuidar da gente, né? Como cuidarmos das nossas emoções, né? Diante dessa vivência de crises, onde a pandemia é só mais uma, né? Intensa, grande demais, mas é só mais uma, né? A vida, ela é de passagens, e cada passagem ela mexe conosco e instala algum tipo de crise em nós. Eu queria abrir o microfone. O Johnny falou para a gente conversar por aqui. Eu confesso que eu não consigo ler bem aqui, a letrinha está bem pequena e eu não acompanhei a sequência, né? Então, se o Johnny permitir, eu queria abrir o microfone de vocês, para vocês falarem algo. Pronto. Muito bom, né? Esse nosso bate-papo, e realmente levantadas as questões muito pertinentes para esse tempo, né? Da gente conseguir pensar e se tornar realmente multiplicador de tudo isso que a gente está falando. E eu coloquei aqui no chat para a gente poder também cumprir com o nosso horário. Nós temos a oportunidade de 3 pessoas para participarem falando, certo? Se alguém quiser, é só se prontificar e comentar alguma coisa sobre tudo que foi falado aqui, tá bom? Se não quiser participar através do áudio, pode colocar sua pergunta aí no próprio chat. Teve aqui algumas considerações interessantes aqui no chat, né? Se a gente fosse bem remunerado, de repente a gente não precisaria se dedicar a outras atividades e aí exercer
naquela única escola, com mais excelência. É verdade. É verdade. Quem faz 3 expedientes, como é que chega na escola no terceiro expediente? Como é que chega na escola à noite? Quem trabalha de manhã, à tarde e vai para a noite. É a mesma coisa do aluno que estuda, trabalha de manhã à tarde e vai para a escola à noite, seja escola, faculdade. Como é que ele chega à noite na faculdade? Eu lembro que eu estudava em dois períodos, integral, praticamente, fazendo um curso, e à noite eu ia para um outro curso. Eu chegava à noite na faculdade, para o outro curso, muitas vezes eu dormi na sala. Né? Muitas vezes. Eu não dei conta. Então, assim, é o professor, né, que atua de manhã, à tarde, e tem ainda à noite algum tipo de atividade. Né? É um desafio. Né? Final de semana é o tempo que a gente mais trabalha. Exatamente. Final de semana, professor, via de regra, com raríssimas exceções, ele não dá conta economicamente de contratar diarista, de ter alguém que ajude em casa. E aí, final de semana é dar conta das coisas de casa. Né? E aí é um outro tipo de rotina, um outro tipo de cansaço que todo final de semana tem. Né? Às vezes se estende até o domingo. Né? E é altamente estressante. Mesmo assim, a gente tem o desafio de escolher o que é mais importante. Essa é uma questão minha, familiar, por exemplo, com a minha esposa.